Enquanto seguimos nossas rotinas, três ideias inquietantes continuam sendo discutidas por filósofos, físicos, militares e pesquisadores. A primeira questiona se o universo que vemos é realmente a realidade original. A segunda envolve objetos detectados nos céus que, em alguns casos, ainda não foram identificados. E a terceira sugere que nosso universo talvez seja apenas um, entre muitos, e que o tempo pode ser muito mais estranho do que imaginamos. O que eu vou te dizer pode surpreender você, porque essas ideias não nasceram apenas em filmes de ficção científica. Elas possuem ligações com argumentos filosóficos, equações da física e investigações oficiais. Mas isso não significa que estejam comprovadas. Existe um padrão que talvez você ainda não tenha notado. Quanto mais avançadas se tornam nossas ferramentas, mais difícil fica separar aquilo que é impossível daquilo que ainda não sabemos explicar. Começaremos com uma pergunta aparentemente simples. Como você provaria que tudo ao seu redor é real? E continue até o final, porque o último mistério envolve uma forma de viagem no tempo que, em certo sentido, já acontece. Olhe ao seu redor. A cadeira, o celular, as paredes e até o seu corpo parecem completamente reais. Mas tudo o que você conhece sobre o mundo chega à sua consciência por meio de sinais processados pelo cérebro. Você não experimenta diretamente a realidade. Você experimenta uma representação dela. Foi nesse território entre filosofia e tecnologia que ganhou força uma das hipóteses mais perturbadoras da era digital. E se o nosso universo for uma simulação? Em 2003, o filósofo Nick Bostrom apresentou um argumento que ficou conhecido como o argumento da simulação. Ele não afirmou ter provado que vivemos dentro de um computador. Seu raciocínio partia de uma possibilidade futura. Imagine que uma civilização sobreviva por tempo suficiente para alcançar uma capacidade computacional quase inimaginável. Essa civilização poderia criar simulações extremamente detalhadas de seus próprios antepassados, mundos inteiros, sociedades virtuais, bilhões de seres simulados, todos acreditando que são reais. Se milhares dessas simulações fossem executadas, poderia haver muito mais consciências simuladas do que habitantes na realidade original. Nesse cenário, alguém escolhido aleatoriamente teria maior probabilidade de pertencer a uma simulação. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. O argumento depende de várias suposições. Precisaríamos acreditar que uma consciência pode ser reproduzida artificialmente. Que civilizações avançadas sobreviveriam por tempo suficiente e que teriam interesse em gastar enormes recursos simulando seus antepassados. Nada disso foi demonstrado. Mesmo assim, algumas características do universo alimentam a imaginação. As leis da natureza podem ser descritas por equações. A matéria parece possuir unidades mínimas. A velocidade da luz estabelece um limite para a transmissão de informações. E certas propriedades só assumem valores definidos quando são medidas. Seriam essas características sinais de programação? Ou apenas a maneira como a natureza funciona? Até agora, ninguém encontrou uma falha comprovada na realidade. Não existe uma linha de código escondida em uma partícula. Então, não existe uma mensagem dos supostos programadores. A matemática do universo não prova que ele seja uma simulação. Mas a pergunta continua difícil de eliminar. Caso uma simulação fosse perfeita, seus habitantes teriam alguma forma de perceber que estavam dentro dela? Talvez não. Talvez todos os experimentos possíveis fizessem parte do próprio sistema. E se essa ideia já parece inquietante, o próximo mistério deixa o mundo virtual e entra no espaço aéreo real. Porque governos passaram a reconhecer publicamente que existem registros de objetos que ainda não foram explicados. Durante décadas, falar sobre OVNIs era suficiente para provocar risadas. Pilotos evitavam relatar fenômenos estranhos por medo de prejudicar suas carreiras. Vídeos eram descartados como fraudes. Testemunhas eram tratadas como pessoas confusas. Então, alguma coisa mudou. O termo OVNI começou a ser substituído por UAP, Fenômeno Anômalo Não Identificado. Governos divulgaram relatórios.
militares confirmaram a autenticidade de algumas gravações. Pilotos começaram a falar publicamente sobre objetos que pareciam difíceis de identificar durante seus encontros. Mas existe uma diferença fundamental entre uma imagem autêntica e uma interpretação correta. Um vídeo pode ser verdadeiro sem mostrar uma nave extraterrestre. Alguns fenômenos são explicados como balões, drones, aves, satélites, aeronaves, reflexos, efeitos ópticos ou erros de percepção. Outros permanecem sem solução porque faltam informações fundamentais. Distância, velocidade, tamanho, localização precisa, dados de diferentes sensores. Sem essas medidas, um objeto pequeno e próximo pode parecer enorme e distante. Um movimento da câmera pode criar a impressão de uma aceleração impossível. E uma fonte de calor pode produzir uma forma estranha em um sensor infravermelho. Mesmo assim, centenas de casos continuam sendo analisados. Por quê? Porque qualquer objeto desconhecido próximo a bases, navios ou aeronaves militares pode representar um risco real. Pode ser um equipamento de espionagem, um novo tipo de drone, um sistema experimental, ou uma tecnologia pertencente a outra potência. Essa possibilidade criou uma nova teoria. E se parte dos UAPs mais incomuns não vier de outro planeta? E se forem projetos militares tão secretos que nem os próprios pilotos possuem autorização para conhecê-los? A história oferece motivos para essa suspeita. Aeronaves como o U-2 e o SR-71 foram testadas secretamente antes que suas capacidades se tornassem públicas. Pessoas que as observavam não possuíam qualquer referência para entender aquilo que estavam vendo. Hoje, novos sistemas podem utilizar materiais avançados, inteligência artificial, drones coordenados, guerra eletrônica e técnicas destinadas a confundir sensores. Mas cuidado! O fato de existirem tecnologias secretas não significa que todos os casos não explicados sejam projetos militares. Não identificado não quer dizer impossível. Significa apenas que os dados disponíveis não permitiram uma identificação segura. As investigações oficiais afirmam não ter encontrado evidência verificável de origem extraterrestre. Também não confirmaram que os casos resolvidos apresentem capacidades revolucionárias, mas centenas de relatos continuam arquivados por falta de dados suficientes. E aqui está a pergunta que realmente importa. Um caso permanece sem solução porque registra algo extraordinário? Ou porque a gravação foi insuficiente para revelar algo comum? Talvez o maior mistério não seja aquilo que aparece nos vídeos. Talvez seja aquilo que nunca chega ao público. Mas o terceiro tema vai ainda mais longe. Porque, caso o espaço-tempo funcione como algumas equações permitem, talvez não existam apenas objetos desconhecidos em nosso céu. Talvez existam outras versões da própria realidade. Você já está viajando no tempo. A cada segundo, avança para o futuro. Isso parece óbvio. Mas a física mostrou que pessoas diferentes podem atravessar o tempo em velocidades ligeiramente diferentes. Segundo a relatividade de Einstein, o tempo não é absoluto. Ele pode passar mais devagar para um objeto que se move em alta velocidade. Também pode ser alterado pela intensidade da gravidade. Relógios colocados em diferentes altitudes não marcam o tempo de maneira perfeitamente idêntica. Satélites precisam corrigir esses efeitos para que sistemas de navegação funcionem adequadamente. Isso significa que uma espécie de viagem para o futuro é fisicamente possível. Um astronauta que viajasse próximo à velocidade da luz poderia experimentar poucos anos enquanto um período muito maior passaria na Terra. Ele retornaria ao futuro do planeta. O verdadeiro problema é viajar para o passado. Algumas soluções matemáticas da relatividade permitem estruturas chamadas buracos de minhoca. Elas seriam atalhos conectando regiões distantes do espaço-tempo. Em determinadas condições hipotéticas, uma das extremidades poderia sofrer uma diferença temporal em relação à outra. Atravessar essa passagem poderia levar alguém a um momento anterior. Mas existe uma distância enorme entre uma solução matemática e uma máquina real. Nunca encontramos um buraco de minhoca.
não sabemos se eles poderiam permanecer abertos. Alguns modelos exigem formas de energia exótica que não sabemos produzir nas quantidades necessárias. E qualquer viagem ao passado criaria paradoxos. O que aconteceria se alguém impedisse o acontecimento que levou à própria viagem? Uma possível resposta aparece na ideia dos universos paralelos. Então, em vez de alterar o seu próprio passado, o viajante entraria em uma nova linha histórica. A realidade original continuaria existindo. Mas uma segunda possibilidade começaria naquele ponto. Essa interpretação é fascinante. Também permanece especulativa. O multiverso não é uma teoria única. Existem diferentes propostas. Algumas surgem de modelos de inflação cósmica. Outras aparecem em interpretações da mecânica quântica. Há modelos nos quais diferentes regiões do cosmos teriam propriedades físicas distintas. Há também interpretações em que cada resultado quântico corresponderia a uma ramificação da realidade. Stephen Hawking trabalhou durante décadas em questões relacionadas à origem do universo. Em um de seus últimos trabalhos, desenvolvido com Thomas Hertog, ele explorou uma versão mais limitada e regular do cenário associado à inflação eterna. Mas esse trabalho não demonstrou que podemos abrir portais ou visitar realidades alternativas. Não existe fotografia de outro universo. Não existe mensagem recebida de uma linha temporal diferente. E nenhuma pessoa foi enviada ao passado por um buraco de minhoca. Ainda assim, a física não trata o tempo como uma simples linha universal e imutável. Essa descoberta já é suficientemente estranha. Talvez jamais possamos retornar ao passado. Talvez outros universos nunca sejam observáveis. Ou talvez estejamos vendo apenas uma pequena região de uma realidade muito maior. Agora, observe o padrão entre os três mistérios. A hipótese da simulação questiona se nossa realidade é a camada fundamental da existência. Os UAPs questionam se conhecemos tudo aquilo que circula por nossos céus. E o multiverso questiona se o nosso universo é o único possível. Nenhuma dessas ideias prova que vivemos dentro de um programa, que naves extraterrestres visitam a Terra ou que portais para universos paralelos podem ser construídos. Mas todas revelam o mesmo limite. Nós interpretamos a realidade utilizando apenas os dados que conseguimos coletar. Quando os dados são incompletos, o desconhecido pode ser preenchido por ciência, especulação, medo ou imaginação. Por que ninguém está falando mais sobre isso? Talvez porque respostas cuidadosas sejam menos chamativas do que certezas extraordinárias. A ciência raramente diz: encontramos toda a verdade. Ela costuma dizer: esta é a melhor explicação que os dados permitem neste momento. E existe uma pergunta final que conecta tudo. E se caso nossa realidade fosse uma simulação perfeita? Caso uma tecnologia secreta estivesse diante dos nossos olhos? Ou caso outros universos existissem além do nosso alcance? Como reconheceríamos a diferença entre algo impossível e algo que simplesmente ainda não compreendemos? Qual desses três mistérios mais intriga você? A possibilidade de vivermos em uma simulação? A verdadeira origem dos WAPs? Ou a existência de universos paralelos e caminhos através do tempo? Comente aqui embaixo. Inscreva-se no canal Conspirações Secretas e acompanhe os próximos episódios. Porque talvez a realidade não esteja escondendo suas respostas. Talvez ainda não tenhamos aprendido a fazer as perguntas certas.